Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos que nós fazemos com o tema 2 versículos que te ensinaram errado. Neste vídeo nós veremos dois clássicos, um relacionado a um ritual cristão e o outro também, não só um ritual, mas também a conversão dos novos na fé. Então fica conosco porque os versículos são interessantíssimos. Assiste até o final para nós conferirmos isso junto. E o primeiro texto nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 54. Mas eu quero ler do 53 até o 54, que diz: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De que forma as pessoas usam esses textos? Retirados das Sagradas Escrituras sem um contexto, com a visão apenas de culto, apenas de igreja, as pessoas pegam esse versículo e interpretam como se Jesus estava falando: quem não participar da Santa Ceia realizada entre os cristãos, esse não tem a vida eterna e eu não ressuscitarei no último dia. É preciso participar. Não traremos aqui um estudo sobre a ceia. Isto ficará para outros vídeos e também no nosso canal nós já temos alguns estudos sobre isso também. Mas nós iremos nos concentrar no significado. O que Jesus queria dizer: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue? Qual o significado de tudo isso? Sempre quando consideramos o contexto de um texto, as Sagradas Escrituras se tornam mais claras para nós. Qual é o contexto desses versículos? A multidão estava em busca de Jesus, como era costume, sempre quando ele atravessava o mar da Galileia de um lado para o outro no seu barco. Vários outros barquinhos também seguiam Jesus. Você pode conferir isso no texto sobre Jesus acalma a tempestade em Marcos 4, a partir do 35. E ia com ele outros barquinhos. Nesse contexto, do mesmo jeito, a partir do versículo 16, mostra isso, que Jesus atravessava o mar e a multidão ia em busca dele. Quando a multidão alcança Jesus, veja o que o Senhor diz no versículo 26 do capítulo 6 de João. Na verdade, vos digo que buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. As pessoas não estavam muito preocupadas com a palavra de Jesus e com as mensagens de Jesus. O que elas queriam era aquilo que é efêmero e passageiro. Elas queriam o seu conforto e em busca de suas necessidades. Elas queriam ser curadas do seu mal. Elas queriam que os demônios fossem expulsos de suas vidas. E elas queriam comer pão. Elas queriam encher a barriga. Jesus Cristo já começa dizendo para elas: vocês estão em busca do pão que perece. E no versículo 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ele já inicia dizendo que eu tenho o pão que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem, que é Ele mesmo, lhe dará. Não esse pão que vocês estão comendo aí, mas o pão para a vida eterna. Com isso nós já vamos caminhando um pouco mais para entender de que pão, de que carne, de que sangue o Senhor está falando. Jesus de fato expõe e exorta eles segundo a verdadeira necessidade que eles tinham, que é a necessidade espiritual. Veja o versículo 29 que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando de coisas que permanecem, coisas para a vida eterna, e crê nele. Agora iniciará o clímax da conversa de Jesus com aqueles que buscam pão, porque se Jesus está pedindo para eles crerem nele, eles pedem um sinal e diz: Moisés nos deu o pão que caiu do céu. Que sinal tu operas para que creiamos em ti? No versículo 31 eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus deixa bem claro: não foi Moisés que vos deu a comer o pão do céu, foi meu Pai que vos deu a comer do pão do céu. Jesus agora vai explicar
quem é o pão, como se alimenta desse pão e qual é o resultado daquele que se alimenta desse pão. Veja, quando nós falamos comer da carne e do sangue de Cristo, nós estamos resumindo a comer do próprio pão, que simplesmente simboliza e exemplifica a mesma coisa. Como eles estão em busca de pão e Jesus usou esse episódio e esse momento para explicar quem verdadeiramente é o pão que eles precisam, no versículo 33 ele diz que é um pão. Ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. No versículo 34 ele disse, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles sentiram a necessidade desse pão, daquilo que desceu do céu e vai saciar a sua fome de uma vez por todas. Depois temos o versículo 48 que diz, eu sou o pão da vida. Depois o versículo 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão e a carne é o sacrifício daquele que desceu do céu, que ele entregará para a vida ao mundo, como sacrifício para salvar todas as pessoas que atenderem o chamado da salvação. Agora Jesus vai explicar como se alimenta desse pão. Lembre-se de que eles pediram um sinal para que creiamos na obra de Deus na vida de Jesus. E agora, o Senhor Jesus, no versículo 35, diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, porque vai se alimentar. E quem crê em mim nunca terá sede. Vir a Cristo, negar a sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir Jesus, andar como Jesus anda e crer nele. Nunca terá sede, porque come e bebe. Come do pão e bebe do sangue e nunca terá sede. E qual o resultado de comer desse pão e beber desse sangue que é citado em versículos 53 e 54? Veja o versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A mesma frase que é o final deste versículo é a mesma frase que é o final do versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Isso significa dizer que comer da minha carne e beber do meu sangue está no versículo 40. O que é comer da carne e beber do sangue? É aquele que vê ou vem, segundo o versículo 35, e crê nele, tem a vida eterna. O contexto das Sagradas Escrituras nos dará muito mais ciência e sabedoria no momento de expor as Sagradas Escrituras, quer seja ensinando ou quer seja pregando. Desde já quero pedir para que você deixe o like para contribuir com o nosso canal e vamos ainda continuar. Não finalizamos sobre esse texto de João capítulo 6, mas deixa o seu like aí para nós. Agora no versículo 47 ele ratifica tudo isso e ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E, comparando com os outros versículos, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos conferir os versículos 56 e também o 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está falando de fé, de andar com Jesus. E isso é simplificado com a palavra comunhão. Ter comunhão com Jesus não é ir ter comunhão em algum lugar. Ter comunhão com Jesus é andar com Jesus. Andar nas pisadas de Jesus e fazer a vontade de Deus. O versículo 58 diz, este é o pão que desceu do céu. Quem? Jesus, que nós temos falado até aqui agora. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E nós entendemos o que é comer este pão. É vir a ele, é crer nele e andar na presença dele. Quem come deste pão, quem permanece na comunhão, tem a vida eterna. É por isso que a bênção apostólica, ela finaliza a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão, permanecer vivo na presença de Jesus. Por causa disso, o que aconteceu? Eles sentiram que o discurso era muito duro. E no versículo 60, eles já não conseguiam mais ouvir Jesus.
porque eles queriam interpretar muito mais complicado do que essa interpretação atual errônea que muitos dão. Eles queriam interpretar como comer da carne literalmente e beber do sangue do corpo de Cristo como canibais. E eles se escandalizaram muito com isso, segundo o versículo 61, e muitos já não andavam com o Senhor Jesus. E Jesus agora se direciona para os seus 12 que sobraram daquela grande multidão e disse: isso também vos escandaliza? Quer ir embora? Pode ir também. E Pedro abre a boca nos versículos 68 e 69 e diz: Senhor, para quem? Não para o quê, mas para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E aí ele coloca mais um item em tudo isso: a palavra. Aquele que crê naquilo que ele expôs, a palavra tem a vida eterna. E nós temos crido e conhecido, fé e conhecimento. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Todo aquele que crê, todo aquele que permanece, todo aquele que conhece, todo aquele que tem comunhão com o Senhor, que vem até Ele e permanece nele, esse terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Não tem nada a ver com nenhum ritual, com nenhuma cerimônia ou celebração que você precisa participar para poder subir aos céus. Essa é a palavra do Senhor, apenas usando o contexto bíblico, sem precisar ainda do contexto histórico e extra-bíblico. Nós, somente com o capítulo 6, nós elucidamos essa questão que é tão simples. É apenas uma questão de ler as Sagradas Escrituras. Se você ainda não deixou o seu comentário, deixe o seu comentário logo aí abaixo e me responda a seguinte pergunta: como te ensinaram sobre esse texto? Será que você já ouviu alguém se utilizando de púlpitos ou de lugares por aí afora, de um culto de ensino, para passar para você que isso está falando de uma outra coisa a não ser crer e ter comunhão e andar na presença de Deus? Deixa o seu comentário aí, deixa a sua experiência aí, em nome de Jesus. Chegamos agora ao nosso segundo texto, que se encontra também no Evangelho de João, desta vez no capítulo 3, e o versículo 5 que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Normalmente as pessoas usam esse texto, interpretam como nascer da água e do Espírito, como normalmente nascer do batismo nas águas, e nascer do Espírito seria mais ou menos como ser batizado no Espírito Santo. Outros interpretam como nascer da água seria nascer no nascimento natural, quando nós saímos de nossas mães. E nascer do Espírito seria nascer de Cristo, seria aceitar Jesus. Será que esses textos estão falando de fato disso? O que diz o contexto das Sagradas Escrituras? Quando nós analisamos o seu contexto, a verdade da palavra de Deus se torna clara aos nossos olhos, e a verdade de Deus clara dentro do nosso coração, de maneira alguma nós podemos ser levados por qualquer outro vento de doutrina, como a própria Bíblia chama. Então vamos analisar esse texto à luz desse contexto e também do contexto remoto em outros livros das Sagradas Escrituras. O próprio contexto imediato de João capítulo 3 já nos deixa bem claro qual é o significado. Porém, é preciso ir a outros textos de outros livros das Sagradas Escrituras para termos o respaldo completo. Por quê? Porque Jesus está em um diálogo com Nicodemos e Nicodemos quer ter certeza dessa verdade, quer conversar com Jesus. Ele se aproxima com lisonjas: sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus ele é direto no mestre Nicodemos e ele diz no versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é nascer do alto, nascer de cima, mudança de caráter segundo a ética do céu. E Jesus está expondo isso diretamente para Nicodemos e o diálogo ele vai continuar. Logo depois, Nicodemos expressa que não compreendeu o que significa nascer de novo ou nascer do alto. Ele diz: poderia eu novamente entrar na minha mãe e nascer de novo? E Jesus vai explicando a ele, usando figuras, usando metáforas
e também usando paralelismo, repetindo a mesma ideia com palavras sinônimas para enfatizar a verdade que é nascer de novo. E ele diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele está fazendo referência ao nascer de novo. Ele está explicando a Nicodemos o que é nascer de novo. E ele diz, é nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, que Nicodemos sabe muito bem o que é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, você deveria saber e não ficar maravilhado por eu estar falando sobre isso. Porque Nicodemos era um mestre em Israel. Depois ele continua em um texto que nós deixaremos para outro vídeo de 2 versículos que te ensinaram errado. Não iremos explicar esse agora. E o texto é, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós deixaremos esse versículo para um outro texto. Também nós deixaremos aqui todas as referências no que diz respeito a água e espírito que estão em Isaías, em Ezequiel e em Zacarias. O que esses textos dizem? Esses textos falam das águas vivas do rio corrente. E os textos sempre falarão mais ou menos assim, derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre vós e receberão vidas. Derramarei do meu espírito. E sempre o contexto fazendo relação à água e o espírito. A água e o espírito. Semelhante ao Salmo 91. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás o filho do leão e a serpente. Áspide é serpente. Leão e filho do leão é a mesma coisa. O nome disso é paralelismo. Nós temos vídeos no nosso canal sobre paralelismo também. Então já deu para vocês entenderem do que Jesus Cristo está falando. Então eu peço que vocês confiram esses textos do Antigo Testamento e também os textos do Novo Testamento. Quais são os textos do Novo Testamento? São textos, mais precisamente nos Evangelhos, que mostram Jesus Cristo falando de coisas usando palavras metafóricas, usando comparações. Como, por exemplo, se você soubesse quem fala contigo, eu te daria da água da vida. Jesus Cristo diz, aquele que não come e aquele que não bebe. Sempre o Senhor Jesus Cristo vai usar dessas palavras. Falava do templo, mas não do templo, mas falava do seu próprio corpo. Isso são comparações. Isso é Jesus trazer a mensagem que está muito alta para próximo. Foi isso que ele fez com Nicodemos. Por isso que Jesus explicou, se eu estou falando de coisas naturais e tu não entende, como entenderás se eu falar de coisas celestiais, ou seja, se eu abrir o céu para você? Jesus está apenas usando uma linguagem que Nicodemos entende, que é a água derramada sobre o sedento, aqueles que não têm um espírito vivificante ainda, prometido no Antigo Testamento, e que seria derramado para tornar a levantar o grande exército de Ezequiel 37, e também o Espírito, que Nicodemos, de cara, sabe muito bem do que o Senhor Deus está falando. Textos como, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos e dizendo a Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Será que só aquela água já fazia com que Pedro tivesse comunhão com o Senhor? Não. Ele está apenas fazendo uma comparação à lavagem da água pela palavra. Pois assim como Cristo lava a igreja com a lavagem da palavra, assim o marido deve lavar a esposa ou a família, ou seja, o sacerdote que lava o povo de Deus com o conhecimento. Falava sobre o reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Ninguém pode dizer ele ali ou ele acolá, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus não está falando aqui do milênio, mas está falando de uma nova vida, daqueles que são nascidos e vivem segundo a ética do céu. O que Jesus está promovendo para Nicodemos, que é nascer de novo e viver diferente. Coisa que Nicodemos aceitou. E para finalizarmos, nós leremos João, capítulo 1, versículo 13, que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Do que Jesus está falando? Que se pessoas nascem de fato da carne, ou seja, da natureza humana e da vontade do homem, Jesus está falando de nascer de novo. Aqueles que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, o que significa nascer da água e do Espírito? É nascer do Espírito de Deus. É nascer de novo. É nascer do alto. É ter a mente de Cristo, o cheiro de Cristo. O que ele está usando no texto de João 3,5 é apenas um paralelismo, usando a linguagem da antiga aliança, que é a água, que são as águas vivas,
e é água que será derramada por Deus, com o Espírito, que de fato é o que é derramado, que é o Espírito de Deus, que se cumpriu em Atos capítulo 2 da promessa de Joel 2:28. E hoje nós podemos beber do mesmo Espírito. Olha o que Paulo diz. Beber do mesmo Espírito, ou seja, fazer parte desta gloriosa comunhão da igreja. Compartilhe o nosso vídeo. Eu preciso que você confira se você é um dos inscritos do nosso canal. Se você não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ao acionar o sino das notificações, você sempre receberá aí consigo mais vídeos. Não apenas dos 2 versículos que te ensinaram errado, mas nós temos playlist de escatologia, de pregação e de muitos outros estudos que trazemos aqui com todo carinho para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. No final agora temos mais outras 2 referências de vídeos para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.